talvez você não se respeite tanto assim quanto você imagina. Primeiramente, bem-vindo. Acabei de me mudar para a Austrália. Estou morando numa nova cidade agora. Eu estou no território do norte e no final do vídeo eu vou mostrar um pouco do meu cenário novo para vocês, que assim, tá incrível. Fora que o clima tá maravilhoso, né? Tá um sol lindo e eu tava no sul, na cidade que se chama Adelaide, e lá tava bem frio e bem feio o tempo. Mas enfim, por que que eu tô falando da Austrália? Porque a reflexão do vídeo de hoje vem muito de algumas situações que eu vivenciei que não foram muito agradáveis quando eu estava lá no sul e que me fez olhar para o passado, me fez rever várias coisas que eu passei, que me fez enxergar que eu tô num momento melhor da vida em relação a mim mesma, sabe? Quando eu me dei conta de que eu estava vivendo numa situação onde eu estava sendo completamente desrespeitada, eu simplesmente olhei para aquilo e pensei, tá, isso não é para mim. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar ser tratada de um jeito que eu não mereço ser tratada. Então, eu encarei esse conflito de forma muito complicada, mas eu ainda assim consegui encarar e dizer não para aquela situação que eu estava passando e finalmente me retirar. Eu cheguei num ponto da minha vida em que eu olho para as coisas e penso, eu mereço passar por isso? Se a resposta é não, se aquilo está me fazendo mal, eu simplesmente deixo para trás. Eu não fico aceitando que alguém pise em mim ou que algo continue me fazendo mal, sendo que eu sei que tá me fazendo mal, entende? E isso me fez olhar muito pra Ana Paula do passado, pra Ana Paula dos 20 anos. Acho que 20 anos foi a minha pior fase da vida, porque era uma fase assim que eu era muito ingênua, eu dizia muito sim para as pessoas e muitos nãos para mim. Geralmente eu era aquela pessoa que todo mundo queria estar por perto. Eu tinha sempre muitas pessoas ao meu redor, mas no final eu sempre me sentia muito sozinha. E eu não entendia o porquê. Eu olhava no espelho e não me via, não me enxergava, não achava que eu era uma pessoa boa o suficiente, não achava que eu era capaz, não me sentia digna assim das coisas boas que eu tinha, sabe? E muito disso vinha dos nãos que eu dava pra mim mesma e muitos sims que eu dava para os outros. Eu me colocava em último lugar e as outras pessoas em primeiro. E quando eu me dei conta disso, eu percebi que se eu continuasse nesse caminho, as coisas só iam regredir mais e mais. Porque a partir do momento em que eu me colocava em último lugar, eu não estava me respeitando. Hoje, essa situação que eu passei recentemente me fez enxergar o quanto eu não me respeitava. Sério, eu era a pessoa que mais me desrespeitava na face da Terra. E eu aprendi em meio a tantos desafios, de tanto quebrar a cara também, a impor mais respeito, a olhar pra mim e dizer pra mim mesma que eu mereço tudo do bom e do melhor. Por exemplo, um sinal clássico de que você não está se respeitando é simplesmente dizer sim para tudo e todos e não para si mesmo. Sabe quando você recebe um convite para ir para um lugar e você não quer ir, mas você diz que vai só por medo de não agradar a pessoa? Só por não conseguir dizer o que você não quer fazer? É quando alguém vem soltando aquelas piadinhas, cruzando a linha do teu limite e você não consegue parar a pessoa. Você sabe que ela tá ali abusando da sua confiança, abusando da tua boa vontade, mas você não consegue pôr um limite nela. Essa é uma forma de desrespeitar a si mesmo. Outra coisa, quando você está passando por uma situação onde não te cabe mais, onde você se sente desconfortável, o teu corpo já sente que não tem mais como você ficar ali e você continua insistindo, você está se desrespeitando. Quando você aceita pessoas na sua vida que não estão nem aí para você só por medo de não ficar sozinha, você está se desrespeitando. Não confiar na tua intuição, naquilo que você está sentindo, que você sabe que é verdade
e deixar o outro dar opinião na sua vida de forma invasiva e deixar que as pessoas tomem decisões por você, nossa, essa é uma tremenda falta de respeito consigo mesmo. Entende que essas coisas juntas formam uma grande barreira entre você e o teu eu interior? E a partir do momento em que você forma essa barreira com você mesmo, você não consegue se enxergar mais. Você se sente perdido, você se sente sozinho, você se sente sem direção e não sabe o que está acontecendo. Não entende o porquê da vida tá te tratando desse jeito. Mas na verdade não é a vida, não é os outros. É só você que não está se respeitando, entende? E o primeiro passo para você mudar isso é você começar a se colocar em primeiro lugar. Você se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é amor próprio, é se respeitar. Acho que eu vou falar isso 1000 vezes nesse vídeo. E claro, não estou dizendo que é um processo fácil, é um processo demorado. Você tem que ter paciência, você vai se sentir muitas vezes sozinho, porque, por exemplo, muitas pessoas que se diziam minhas amigas no passado eram minhas amigas porque eu estava ali disposta a fazer tudo o que eles queriam. E a partir do momento em que eu comecei a dizer mais nãos, as máscaras simplesmente caíram e essas pessoas começaram a se afastar. Eu comecei a ser vista como a errada da história, a estranha, a que mudou do nada. E realmente, por um momento, eu parei e pensei, nossa, será que eu tô errada mesmo? Sabe? Eu tive períodos onde eu me senti muito sozinha e eu achava que esse período nunca ia terminar. Mas a jornada é sobre isso. Não é tranquila, não é suave, não é um mundo mágico. É desafiador pra caramba. É você olhar pra dentro e perceber as suas sombras, as suas feridas, as suas carências, porque geralmente a pessoa que não se respeita tem uma carência muito grande de amor próprio. E olhando pra trás, eu percebi muito isso em mim, que eu era muito carente, sabe, de pessoas, de várias coisas, na verdade. E essa situação me fez enxergar isso, porque hoje, assim, sendo bem sincera, não é que eu tô num nível transcendental e que agora eu sou 100% eu em primeiro lugar. De vez em quando eu falho, às vezes eu cometo erros também. Só que hoje em dia eu aprendi a construir esse limite, a deixar a pessoa chegar até certo ponto. E se ela cruza a linha, ó, beijos, tchau. Não quero mais você na minha vida porque as coisas não funcionam assim. Você não vai me tratar mal, você não vai me desrespeitar, você não vai falar coisas de mim que eu não sou. Fazer isso muitas vezes me doeu, porque eu tive que fazer isso com pessoas que eu gostava muito na minha vida, pessoas que eu considerava pessoas que eu imaginava que seria pra vida, sabe? Mas foi por um momento, né? Eu aprendi muito com essas pessoas também aprenderam muito comigo. Só que chegou um momento em que não dava mais, já não estava alinhado, já não estava dando match, sabe? E aí a energia muda, começa a dar conflito, e aí é hora de cada um seguir o seu caminho. E é esse ponto que a gente tem que começar a enxergar que às vezes na vida as coisas não vão ser eternas, não vão ser para sempre. As coisas são cíclicas, estão sempre mudando, sabe? E quanto mais a gente mergulha nessas mudanças, nesse fluxo da vida, melhor a gente vai navegando entre elas, sabe? Enfim, independente do processo em que você tá, pensa que você não precisa fazer grandes mudanças para você se respeitar mais. Se você é uma pessoa que não consegue dizer não, se você acha que você tá numa situação complicada e não tá se respeitando o suficiente, dê passos pequenos. Poxa, a pessoa te chamou para sair, você não quer ir, fala que não quer ir, pronto, olha, não tô afim, quero dormir, tenho que estudar, sei lá, amanhã eu acordo cedo. Sabe, não inventa mentira também. Ai, eu não vou poder porque eu vou ter outro compromisso. Não, eu simplesmente não quero. Vamos marcar outro dia? Ou se você também não quiser marcar, não marca. Sabe, começa dando pequenos passos. Ai, alguém começou a te tratar mal do nada. Conversa com a pessoa. Olha,
por que que você está me tratando assim? Vamos tentar resolver as coisas? A pessoa conversou e continuou, adeus. Tem que cortar a pessoa da sua vida, sabe? Você não tem que aceitar pouco. Toda vez que você aceitar pouco na sua vida, se olha no espelho e se pergunta: eu mereço isso? Você trataria alguém com desrespeito? Eu acho que não, né? Então por que você se permite ser tratada com desrespeito? Entende? Começa a fazer essas questões para você, essas perguntas para você mesmo. Se você tá no meio do processo e tá se sentindo sozinho, sentindo que tem alguma coisa de errada com você, cara, não tá nada de errado. Confia, continua, porque essa fase ruim vai passar. E depois você vai entender o porquê disso tudo e vai dar graças a Deus pelas decisões que você tomou. E para você que já está num processo de mais conexão consigo mesmo, de mais amor próprio, eu tenho uma coisa para falar. Às vezes você vai falhar de novo. Só que dessa vez você vai ter mais maturidade para lidar com a situação e consertar as coisas sem surtar. Às vezes vai dar um surtinho também, mas nada comparado a antes, ao teu eu do passado, quando não tinha ideia do que estava acontecendo. Lembre-se que agora você é consciente, então você tem o poder nas suas mãos. E ter o poder nas suas mãos é saber que você vai falhar também. E tá tudo bem, somos seres humanos. A gente nunca vai chegar num nível onde a gente vai estar super bem, tudo perfeito. Não, a gente vai evoluir, mas ainda assim vamos ter coisas para aprender. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não fiz script nenhum, eu tava sentindo muito de vir falar aqui. Quando eu sinto bem forte de falar alguma coisa, eu sei que as palavras simplesmente vão fluir e é isso, seja o que Deus quiser. Enfim, se você ficou até o final, eu vou mostrar pra vocês agora o cenário do lugar que eu tô morando. Cara, interior do norte da Austrália, juro. Se alguém contasse pra Ana Paula do passado isso, ela não ia acreditar. Ela ia rir da cara da pessoa e falar: você tá de zoeira, né? Fiquem bem, se amem, se coloquem em primeiro lugar. Sempre. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Bom, aqui é meu quarto, com as minhas coisas, meus vizinhos, como vocês podem ver, só mato, mato de novo. Aqui é onde eu gravei o vídeo, meu tripé tá até ali ainda, tapetinho pra fazer exercício, porque aqui não tem academia, né? Eu novamente, e mais mato de novo. Se você ficou curioso, deixa um comentário aqui que eu posso trazer um vídeo depois falando sobre a minha vida aqui. Apesar de que eu cheguei ontem, né? Então ainda tem muita coisa pra descobrir. Mas é isso, a gente vai descobrindo junto. Beijos!